Olá, boa noite. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz, eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve, com mais sentido. Eu sou psicólogo, já com uma vasta experiência aí nessa área. Então, hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que eu costumo escutar muito quando as pessoas chegam, no consultório, seja com um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade, que é o seguinte: as pessoas costumam chegar pedindo ou sonhando, desejando um dia ser ou voltar a ser o que eram, como antes. Nossa, eu gostava tanto como eu era antes, né? Em um determinado momento da vida, acabaram vivendo uma situação que dizia respeito a um sofrimento muito grande, uma perda muito grande, e a partir dali para frente, acabou não conseguindo mais ter a vida que elas costumavam ter, com a mesma alegria, com a mesma felicidade, com a mesma disposição para fazer as coisas. Mas eu falo que nesse pensamento de querer voltar a ser o que já se foi um dia, teria um erro, se a gente for pensar lógico aí, quando a gente pensa que a pessoa hoje ela está sofrendo. Por quê? Em determinado momento, quer dizer, por muito tempo, ser daquela forma, às vezes com aquele tipo de alegria, aquele tipo de forma de enxergar o mundo, de relacionar com as pessoas, funcionou muito bem até aquele momento. Mas se por algum motivo, alguma coisa aconteceu ali, em que você começou a se adoecer, você começa a ver o mundo de uma forma mais pessimista ou com muito receio do que vai acontecer no futuro, aquela sua forma anterior de ser, ela já não vai funcionar mais. Não parece? Verdade? Então, quer dizer, funcionou, sempre fui muito alegre, muito aberta com todo mundo, sempre contava uma história. Aquela pessoa que diz, eu sempre fui um livro aberto, por exemplo. Mas vamos pensar, será que a gente pode confiar em todo mundo da mesma forma? E talvez o que aconteceu no momento foi exatamente a sua confiança nas pessoas foi abalada. A partir dali você começa a imaginar que todas as pessoas são ruins, elas são más. Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas acontece uma coisa, se você volta a ser o que era antigamente, e volta a ser aquele livro aberto que contava tudo para todo mundo, você pode pegar no meio do seu caminho alguém que realmente vai aproveitar de você, que realmente vai tirar vantagem da sua pessoa. Só que, por outro lado, se eu me fecho muito, se eu realmente não me abro ali para poder compartilhar com as pessoas, realmente eu vou me isolando. Em geral, a pessoa, quando ela está com alguma depressão, ou mesmo ela tem algumas crises de ansiedade, ela de fato está se isolando demais. Então ela criou esse outro extremo. Vamos falar, a gente estava num extremo de sempre contar tudo para todo mundo, ser aquela pessoa super aberta com todo mundo, acreditando que todo mundo seria legal com a gente. E a gente pula para um outro extremo que é evitar todo mundo, evitar todas as situações, mesmo que isso aconteça inconscientemente. E aí a pessoa acaba então tendo essa nova forma, né, de evitativa. E o que a gente, vamos pensar, o que a gente precisaria fazer? Criar um meio do caminho, quer dizer, a pessoa aprender ou criar uma nova forma de estar. Então, vamos lá. Esse é um dos exemplos que eu posso dizer que querer voltar a ser como eu era anteriormente, talvez não seja uma boa ideia. Porque não funcionou. Ali eu estou contando esse caso, né, de uma pessoa que acredita demais nas outras pessoas. Então ela pula para um outro extremo, que é não acreditar mais em ninguém. E aí o que a gente precisa fazer é realmente refletir, mas até que ponto eu posso abrir a minha vida para as pessoas? Como eu vou fazer isso? Né? Eu tenho inclusive um paciente que uma das grandes discussões dele é exatamente essa. Ele estava num extremo de confiar demais nas pessoas. Existe até um psicólogo americano, agora me foge o nome dele, que ele vai falar exatamente isso. Só tem depressão pessoas boas. Boas no sentido dessa pessoa que confia demais, que se dedica demais às outras pessoas. Então, quer dizer, essa pessoa que é muito devota, ela, em geral, ela tem saudades do paraíso, exatamente, Manuela. Manuel, desculpa, perdão. Agora aproximei aqui, né? Minha miopia não me permite. Né? Isso aí, Manuel.
a pessoa ela acredita que ela pode ser muito tranquila com todo mundo, e de fato a gente tem que ter em mente, o ser humano ele é capaz de maldades. Só basta olhar para o mundo, basta checar aí no mundo como as coisas estão acontecendo, que você vai entender que os seres humanos não são tão confiáveis assim. E a pessoa, quando ela é muito boa, ela está acreditando que ela também receberá de volta o mesmo carinho e devoção que ela está dedicando às pessoas. O que de fato não é verdade. Tanto que, por um lado, pode ser que eu encontre uma pessoa que realmente queira fazer alguma maldade, quanto que, no final das contas, cada um está pensando só no seu problema. Cada um está olhando só para si. Só tentando perceber a própria realidade. Então, não está ali tanto à disposição para poder atender às minhas demandas. Então, a pessoa se sente frustrada. Quando a gente se sente frustrado, a gente sentiu uma ferida, né, nessa história. Então, a gente pode pensar que, tudo bem, a gente ter esse desejo de querer ser como antes é genuíno, eu não estou evitando, mas a gente pode aproveitar essa quebrada de cara, assim, de alguma forma, como uma possibilidade de aprender novas formas de estar no mundo. Aprender mais sobre o ser humano, aprender mais sobre nós, aprender que somos capazes de criar novas formas de estar vivendo. Às vezes, a experiência dessa nova forma de estar ali, ela vai nos permitir ter uma vida, inclusive, mais saudável. Essa nova criação de um novo jeito de estar no mundo, ela vai permitir que a gente seja mais saudável, a gente crie estratégias mais funcionais para estar no mundo. Então, isso tudo vai ser interessante. Então, como eu disse, em alguns momentos também, o nosso sofrimento, ele tá ali, eu acredito demais na pessoa, então eu abro um negócio, eu já quero fazer uma sociedade com essa pessoa, assinar um contrato, mas espera, eu não sei nem se eu gosto de estar com essa pessoa, porque a promessa às vezes é boa demais, né? Então essa pessoa muito boa, ela também tem uma tendência a se iludir muito com as outras pessoas. Ela tende a acreditar demais nas promessas que as pessoas trazem para ela. Então, quando eu quero, né, como o Manuel colocou, saudades do paraíso, quando eu quero voltar ao que eu era antes, é porque seria muito mais tranquilo, claro, se eu pudesse acreditar em todo mundo. Por exemplo, quando uma criança, né, poderíamos dizer até de um comportamento infantil, porque é muito mais tranquilo se eu imaginar que o mundo não tem maldade, tudo vai ocorrer de forma tranquila, de que todos vão estar dispostos a ajudar o tempo todo um ao outro, né? E aí eu poderia viver tranquilo, né? Tá de boa. Mas, assim, não é assim que vai acontecer. E talvez nem se espere que seja assim. Cada um tem seu momento, cada um tem a sua história, né? Então, quando eu tô ali na busca disso, eu acabo querendo que o mundo, de certa forma, ele vai girar em torno das minhas vontades e dos meus desejos. E aí cabe também mais uma reflexão. Quem foi que disse que se tudo acontecesse da forma que eu quero, as coisas seriam boas? A gente nunca sabe, né? É simplesmente uma ideia que passa pela nossa cabeça. Agora, tudo bem. Mas também eu não vou excluir que querer voltar como se era antes também não tenha boas estratégias aí. Por quê? Quando uma pessoa ela começa um tratamento de psicoterapia, de psicologia, né? Seja essa psicologia auto-aplicada, seja na psicoterapia, grupo, seja lá onde for. Ela já tem uma história. Por algum motivo, de alguma forma, ela já conhece estratégias que funcionam para ela. Ela tem as coisas que ela gosta de fazer. Ela tem um tipo de relacionamento com as pessoas. Tem um certo nível de inteligência que já foi desenvolvido até ali. Então a gente pode pensar que, por mais que ser de uma determinada forma, ter vivido de um jeito, talvez com uma certa ingenuidade que a gente tem no mundo, isso pode ter nos levado a um sofrimento. Por outro lado, a gente teve experiências que foram positivas. E que se a gente consegue resgatar algumas dessas experiências, algumas dessas formas de estar com as pessoas, desde que ela tenha funcionado, a gente pode agregar isso à nossa nova forma de ser. Eu parto de um princípio, né, e eu tenho desenvolvido minhas pesquisas dessa forma, que qualquer situação na vida é uma chance da gente se reconstruir. Se reconstruir como ser humano, se reconstruir como sujeito.
Ser uma pessoa, o que eu digo é ser uma pessoa diferente. Então, querer ser como sempre se foi, é assim, o mundo está te exigindo um jeito diferente de se portar no mundo. E a gente pensar, né? O mundo exige algumas coisas das crianças e cada criança, dentro da sua família, dentro do seu contexto social, vai ter determinadas exigências que vão pedir para ela responder de uma determinada forma ali. Chega na adolescência, a forma de responder também precisa ser outra, né? A gente precisa entender que as demandas já não são as mesmas. A forma de existir, a gente precisa estar muito mais preparado para enfrentar o mundo, novamente, dentro de cada um da sua família, da sua história, dos seus sofrimentos, das suas alegrias, vai precisar se criar de um jeito. E quando chega-se na vida adulta, a mesma coisa. Alguns vão chegar mais cedo, outros mais tarde. Nesse momento, vão precisar ser de uma determinada forma também. E aí, precisa se criar de uma nova forma. Vida, né? Quando se torna idoso, terceira idade, melhor nome que você considerar, caso seja seu caso, também vai exigir ser de uma forma diferente. Então, o tempo todo a gente é convidado a sermos pessoas diferentes, pessoas que transformam. Tem uma frase, né, que eu gosto muito, do Osho, que a única coisa que não muda na vida é a mudança. Então, eu tenho que estar preparado para ser sempre uma nova pessoa, sempre me construir de uma nova forma. Não adianta eu querer ser como sempre fui. Isso pode ser uma grande armadilha, na verdade, isso pode se tornar um grande sofrimento, porque pode ser que você tenha vivido um passado muito glorioso, tenha tido muitas alegrias. Mas outra frase que eu já escutei, eu achei muito excelente, é a seguinte: boas experiências, elas são feitas para serem lembradas. Não, como é que é? Não, eu estou falando errado, peraí. Boas experiências são ótimas para serem vividas e péssimas de serem lembradas. Por quê? A gente pode se apegar, e acho que quem já me conhece, quem já me escuta há algum tempo, sabe o quanto que eu trabalho essa questão de um apego a determinadas experiências, vivências, pessoas ou coisas. Então, boas experiências, legal você ter, você viveu. Agora, se você fica pensando, não era tão bom quando era desse jeito, no meu passado era tudo tão bom, você está fazendo o quê? Você está se prendendo no passado e você não está enxergando a sua realidade atual. Como você vive hoje, como as coisas estão acontecendo hoje. Então, você não está conseguindo responder às demandas atuais porque você pensa e deseja que as coisas sejam como já foi em outro momento. Então isso, eu gostaria muito de ser como eu era antes. Então quando você pensa em ser como era antes, você depende tanto de que você tem a mesma forma de ver o mundo que você tinha, que a realidade no seu entorno seja a mesma, né? Você não tenha tido as experiências que você teve até hoje. Então, como nenhuma dessas coisas se repete, então acaba que voltar para esse passado não é algo possível. Mas, como eu estou dizendo, a gente traz experiências, a gente tem aprendizados nessa nossa história que a gente pode utilizar ou não na nossa vida atual. Então, pensar isso, eu gostaria de ser como antes, é tentar refletir o seguinte: o que eu estou me apegando? O que eu estou desejando ou com medo de mudar? Por que eu não me abro para novas experiências, para uma nova forma de ser no mundo? Quando eu falo de experiências, outra coisa que é interessante é porque muitas vezes a gente deseja que os outros mudem para que a gente possa permanecer igual, né? Então, eu gostaria tanto que meu marido mudasse para eu poder ser a pessoa que eu sempre fui. Eu gostaria tanto que meu emprego mudasse, que meu chefe mudasse, não sei mais quem mudasse, né? E não me disponho a me transformar. E aí está uma questão crucial. E acho que assim, quando a gente saca isso, as coisas mudam completamente. Que é o seguinte: quando eu me transformo, eu me sinto tão mais capaz, eu me sinto tão mais potente para ter novas experiências no mundo, né? Que acaba que os contextos eles se tornam menos importantes. Quer dizer, eu não fico tão dependente que as coisas se alterem
para minha boa vontade. Claro, algumas boas coisas, né, quando elas acontecem, eu já ouvi falar isso, né? Sorte é a mistura de uma pessoa bem preparada para uma situação positiva. Quer dizer, se você está se preparando bem, se você está preocupado consigo e não preocupado com o que o mundo está ali fazendo no seu entorno, se você está preocupado com você, em algum momento a maré vai estar boa. Então, na hora que a maré estiver boa, você vai poder aproveitar, porque você se trabalhou, você se transformou, buscou evoluir, conseguiu entender como que as coisas estão rolando no seu entorno, então você conseguiu evoluir de alguma forma. Então, você conheceu interiormente, conheceu no seu nível inconsciente, conheceu a sua forma de pensar, transformou ela, e quando uma boa oportunidade surgiu, você está tão mais forte, tão mais potente, que você consegue aproveitar muito mais a situação, tirar muito mais proveito do que está acontecendo. Então, de uma forma breve, nessa nossa conversa aqui hoje, é exatamente para trazer isso. Não queira ficar sendo o que você sempre foi. Aproveite as coisas boas que você já viveu, mas não queira voltar para esse passado. Porque quando a gente se apega a esse passado, a gente quer retornar a ele, a gente quer tirar proveito da vida como era antes, a gente não está percebendo que a vida mudou, que a gente mudou. E quando a gente entende que, quando somos capazes de nos transformar, que nós somos capazes de nos transformar, criar novas experiências, uma nova forma de ser, uma nova personalidade no mundo, quando a gente consegue isso, a gente se sente mais forte, se sente mais capaz, tem mais confiança, consequentemente, autoestima. Tem uma amiga minha que sempre fala isso, né? Autoestima é tudo, né? Então, quando a gente entende que quem está criando a nossa própria vida somos nós, com interferências externas, mas quem cria nossas vidas somos nós, aí a gente se sente mais forte, potente, consegue ter realidades melhores, e aí, consequentemente, depressões e ansiedades vão indo embora. Né? Para a gente não achar que eu tenho depressão, que eu tenho ansiedade. Verdade, isso são formas da gente reagir ao mundo quando a gente se sente muito fragilizado. Agora, se eu vou me fortalecendo, se eu vou entendendo que eu tenho poder sobre a minha personalidade, sobre quem eu sou nesse mundo, eu vou ganhando mais força, eu vou sendo uma pessoa mais confiante e logo eu vou me sentindo muito melhor. Então não preciso também sempre estar focado na minha depressão, sempre estar focado na minha ansiedade. Esteja focado em quem você está sendo, quem você está sendo hoje, o que você tem buscado melhorar na sua personalidade. E aos poucos você vai perceber o quanto isso vai te fazer ser uma pessoa melhor, se sentir melhor e, consequentemente, ter uma vida mais leve, uma vida com mais paz. Então, se gostou aqui do vídeo, da nossa conversa, curte aí, né? Se você está aí presente, espero que tenha gostado da nossa breve conversa aqui hoje. Se você está vendo a gravação, compartilha com outras pessoas também, que você acha que podem tirar proveito, que às vezes elas estão querendo voltar a quem elas foram no passado, sendo que nós sempre temos uma nova realidade aberta na nossa frente, tá certo? Um grande beijo, uma boa noite, um bom domingo para vocês e até mais!